Olá, boa tarde a todos. Que tenhamos aí uma tarde de quinta-feira abençoada. Vamos aproveitar o momento para dar prosseguimento ao nosso estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esta matéria, sobre esta ciência, não é? Estamos aqui no capítulo 7 da Gênese, o estado primitivo do globo, esboço geológico da Terra, né? É o esboço geológico da Terra, e esse tópico de hoje é o estado primitivo do globo. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra deveu estar em sua origem no estado de fluidez ou de moleza. Esse estado poderia ter, por causas, a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Disse provavelmente não há fumaça sem fogo. Esta preposição rigorosamente verdadeira é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos que se passam sobre os nossos olhos, não é só a fumaça que se produz, é o fogo bem real, que deve ter um foco vindo logo do interior da terra e não do alto. O foco deve ser interior, sendo o fogo permanente, o foco deve ser igualmente. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da terra e que a uma certa distância da superfície atinge uma temperatura muito alta, as fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de maior profundidade, os fogos e a massa de matéria fundida e abrasada que escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou por rachaduras produzidas por certos tremores de terra, não podem deixar dúvidas sobre a existência de um fogo interior. Com toda certeza, não é? Se um vulcão, quando ele entra em erupção, ele traz aquele fogo, e não é um foguinho, né? Digamos a verdade, não é? Não é um foguinho qualquer, vai ser muito sério. Então, com toda certeza, embaixo da terra, nas profundezas, esse fogo continua. Muito bem. A experiência demonstra que a temperatura se eleva em 1 grau por 30 metros de profundidade, de onde se segue que numa profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus a 3.000 metros, 100 graus, temperatura da água fervente a 30.000 metros, ou de 7 a 8 léguas, de 1.000 graus a 25 léguas, de mais de 3.300 graus, temperatura a qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí até o centro há ainda um espaço de mais de 1.400 léguas, ou seja, 2.800 léguas de diâmetro, que seria ocupado pelas matérias fundidas. Se bem que não haja aí senão uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, ela tem todos os caracteres da probabilidade e chega-se a esta conclusão, de que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que é apenas a
120 a 120ª parte de seu diâmetro. Proporcionalmente seria muito menos que a espessura da mais fina casca de laranja. Coisa séria, hein? 25 léguas ou mais de espessura, quer dizer, cada légua são 6 quilômetros. Não é brincadeira, né? Quer dizer que teríamos aí 150 quilômetros, no caso, de espessura, né? Olha, de resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há lugares, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas térmicas é igualmente indício da vizinhança do fogo central. Posto isto, torna-se evidente que o espaço primitivo de fluidez ou de moleza da Terra teve por causa a ação do calor, e não a da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente, em consequência da irradiação do calor. Chegou ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou, e o resfriamento, naturalmente, começou pela superfície, que endureceu, ao passo que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão saindo todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar, que sendo então quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. Um poço, por exemplo, artesiano, ou um poço, digamos, qualquer poço, ele tem aí, por exemplo, 40, 50 metros de fundura, quando tira-se a água, essa água vem morna, realmente, mesmo que esteja frio. Eu lembro que lá no Paraná, quando criança, quando caía geada, a água do poço, lá embaixo, era um poço de 25, 30 metros, mais ou menos, a gente jogava o balde e puxava no sarrilho, a água vinha morna. Quer dizer, é a mais pura verdade, cientificamente comprovado, não é? Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais ou a menos que hoje. Sob a influência dessa alta temperatura, somente a maioria das substâncias que o compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, encontravam-se num estado bem diferente. Não fizeram senão sofrer uma transformação em consequência do resfriamento e das misturas. Os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, deveria estender-se numa distância imensa. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada ao ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, encontravam-se aí no estado de gás. O estado da atmosfera nada tinha de comparável, pois, ao que ela é hoje, a densidade de todos estes vapores dava-lhe uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, nessa época não seria clareado senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera esbraseada, e não suspeitaria mesmo da existência
do Sol. Interessante, não? Vamos entrar aqui no período primário. O primeiro efeito do resfriamento foi solidificar a superfície exterior da massa em fusão e dela formar uma crosta resistente, que fina de início se espessou pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim chamada por seu aspecto granulado. Nela se distinguem 3 substâncias principais: o feldspato, o quartzo, o cristal de rocha, e a mica. Esta última tem um brilhante metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira formada no globo, que ela envolve por inteiro, e do qual constitui, de alguma forma, o esqueleto ósseo. Ela é o produto direto da matéria em fusão, consolidada. Foi sobre ela e nas cavidades que a sua superfície atormentada apresentava que, sucessivamente, foram depositadas as camadas de outros terrenos formados posteriormente. O que a distingue destes últimos é a ausência de toda a estratificação, quer dizer, que ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, e não disposta por camadas. A efervescência da matéria incandescente deveria aí produzir numerosas e profundas rachaduras, pelas quais se derramaria essa matéria. O segundo efeito desse resfriamento foi o de liquefazer algumas das matérias contidas no ar, no estado de vapor, e que se precipitaram na superfície do solo. Então, houve chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de cobre, de chumbo e outros metais fundidos. Essas matérias, infiltrando-se nas fissuras, constituíram os veios e filões metálicos. Sob a influência destes diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se as misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Vieram sem seguida as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizaram de novo, recaíram em chuvas torrenciais, e assim em diante, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo no estado líquido. É na formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos, aos quais conviria acrescentar o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal foi o aspecto desse primeiro período verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, procurando a sua estabilidade onde nenhum ser vivo podia existir. Também um dos seus caracteres distintivos é geologia. Foi a ausência de todo traço da vida vegetal e animal. É impossível assinalar uma duração determinada a esse primeiro período, não menos que aos seguintes, mas segundo o tempo necessário a uma bola de carvão de um volume dado, aquecida ao vermelho, branco, para que a sua superfície seja resfriada ao ponto que uma gota d'água possa nela permanecer no estado líquido. Calculou-se que, se esta
bola tivesse o tamanho da Terra, seriam necessários mais de 1 milhão de anos. Muito bem, paramos por aqui para darmos sequência na próxima semana, se assim Deus nos permitir, Jesus consentir, nós estaremos dando prosseguimento aí ao período de transição, né? Vamos em frente. Uma boa tarde a todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre.